Todos os dias, sem exceção, o rapazinho deixava um prato de comida para um homem sem abrigo num banco do jardim local. Mas num dia em particular, quando regressou, viu um milionário rodeado de guarda-costas. O mundo ainda dormia quando os pezinhos descalços de Chico tocaram o chão frio do apartamento 2B, no coração de Alfama. Com apenas 5 anos, Chico movia-se em silêncio em direção à janela da sala, guiado pela primeira luz do dia que começava a filtrar-se pelas frestas das persianas. Era uma rotina que tinha começado há poucas semanas, acordar ainda antes da sua avó, apenas para observar o Jardim da Estrela, que se estendia 2 andares abaixo. Com os seus pequenos e ansiosos dedos, afastou suavemente a cortina gasta, e os seus olhos castanhos procuraram de imediato a figura solitária que, como sempre, já ocupava o banco verde musgo debaixo da grande figueira. O homem estava lá, tão imóvel como a árvore que o abrigava, o seu casaco castanho desbotado a fundir-se com as sombras do início da manhã. Chico chamou uma voz suave atrás dele, cheia de sonolência e preocupação maternal. — Já acordado, meu querido? O menino virou-se para a sua avó Maria, com os olhos a brilhar com aquela intensidade matinal que só as crianças parecem possuir. Ele chegou primeiro outra vez, avó. Maria aproximou-se da janela, os seus chinelos a deslizar levemente pelo chão de madeira. A idade tinha-lhe pintado os cabelos de prata, mas os seus movimentos ainda continham a graça de alguém que passara a vida a cuidar dos outros. Ela pousou uma mão gentil no ombro do neto, observando a cena familiar lá embaixo. O apartamento onde viviam era modesto, situado num prédio antigo que já conhecera dias melhores. As paredes, embora limpas, mostravam sinais da idade, com pequenas fissuras e tinta a descascar. Mas Maria tinha transformado cada canto num lar acolhedor. Os desenhos coloridos de Chico adornavam as paredes como se fossem obras de arte numa galeria, e plantas bem cuidadas ocupavam os parapeitos das janelas, trazendo vida ao espaço simples. Avó, começou Chico, a sua voz a assumir aquele tom sério que as crianças usam quando estão prestes a dizer algo importante. Ele nunca toma o pequeno almoço. Maria piscou os olhos, surpreendida com a observação. Era verdade, em todas as manhãs que tinham observado o misterioso ocupante do banco, nunca o tinham visto com qualquer tipo de comida. Ele apenas ficava ali sentado, durante horas a fio, mal se movendo. — Como sabes, meu amor? — Eu vejo todos os dias, respondeu Chico, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, e a dona Celeste disse que o pequeno almoço é a refeição mais importante. Ela disse que o nosso corpo é como um carro e precisa de combustível para andar. Maria sorriu com a analogia simples, mas eficaz. O seu neto estava a crescer, a absorver o mundo à sua volta com uma curiosidade insaciável e um coração cada vez maior. — Sabes, avó, continuou Chico, agora a pressionar o nariz contra o vidro, deixando uma pequena marca embaciada. Acho que ele deve ter muita fome. O comentário pairou no ar da manhã como uma nuvem pesada. Maria sentiu o coração apertar-se. Como avó, ela conhecia demasiado bem o peso de garantir que havia comida suficiente na mesa. A sua pequena pensão mal cobria o básico, e muitas vezes ela própria saltava refeições para garantir que Chico tivesse sempre o suficiente. — Podemos dar-lhe alguma comida? A pergunta surgiu de repente, acompanhada daquele olhar que Maria conhecia tão bem. Olhos arregalados, sobrancelhas ligeiramente levantadas e um subtil tremor no lábio inferior. Era o olhar que Chico usava quando algo realmente lhe importava. Maria hesitou, a sua mente a calcular rapidamente o já apertado orçamento mensal, as contas pendentes, a necessidade de comprar material escolar novo para Chico. Mas havia algo na expressão do seu neto, uma mistura de esperança e determinação que a fez lembrar da sua própria infância, das lições de generosidade que a sua mãe lhe ensinara, mesmo durante os tempos mais difíceis. — Por favor, avó,
insistiu Chico, agora a agarrar a bainha do roupão de Maria com as suas pequenas mãos. A Dona Celeste também disse que devemos ajudar as pessoas que precisam. Maria sentiu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos, que ela rapidamente escondeu ao afastar alguns cabelos rebeldes da testa do neto. Sim, meu amor, podemos fazer algo para ele. O rosto de Chico iluminou-se como um pequeno sol, e ele abraçou as pernas da avó com toda a força que os seus pequenos braços conseguiam reunir. Obrigado, avó. Posso ajudar a fazer o pequeno almoço? Claro que podes, respondeu Maria, já a sentir o coração aquecer com o entusiasmo do neto. Vamos para a cozinha. A minúscula cozinha do apartamento 2B encheu-se rapidamente de vida e movimento. Chico subiu para o seu banquinho especial, um presente que Maria lhe fizera, pintado de azul claro com pequenas estrelas amarelas. Era o seu posto de observação e o seu poleiro para ajudar na cozinha. O que vamos fazer, avó? Maria abriu o frigorífico, verificando mentalmente o que tinham. Que tal ovos mexidos? Temos pão para torrar também. E café, acrescentou Chico entusiasticamente. Os adultos precisam de café de manhã, tu dizes sempre isso. Maria riu-se suavemente. Sim, café também. Juntos criaram uma pequena sinfonia matinal. A água a borbulhar para o café, o pão a saltar na torradeira, o tilintar das chávenas a serem arrumadas. Chico insistiu em partir os ovos, o que levou a que algumas cascas fossem parar a tigela, que Maria discretamente pescou quando ele não estava a olhar. Avó, disse Chico, a observá-la a mexer os ovos na frigideira. Achas que ele vai gostar? Tenho a certeza que sim, meu amor. Comida feita com carinho sabe sempre especial. Enquanto preparavam o pequeno almoço, Maria notou como o seu neto estava totalmente absorvido na tarefa, a ponta da língua a espreitar pelo canto da boca, enquanto colocava cuidadosamente as fatias de torrada no prato. Havia uma seriedade nas suas ações que contrastava com a sua habitual energia infantil. Pronto, anunciou Chico quando terminaram de montar a refeição. O prato continha ovos mexidos frescos, 2 fatias de pão torrado e uma laranja que Chico insistiu em incluir, porque a fruta é importante. Uma garrafa térmica com café completava a refeição. Maria ajudou Chico a agasalhar-se devidamente para a sua missão. Era uma manhã fria de outono, e ela certificou-se de que ele usava o seu casaco azul favorito e o cachecol que ela lhe tricotara. Tens a certeza que queres fazer isto, meu amor? Perguntou ela uma última vez, ajustando o cachecol à volta do seu pescoço. Chico acenou com determinação. Tenho a certeza, avó. Ninguém devia passar fome. Maria sentiu as lágrimas a ameaçarem transbordar novamente. Como podia uma criança tão pequena ter um coração tão grande? Momentos como estes faziam-na sentir-se grata pela oportunidade de criar o seu neto, apesar de todas as dificuldades que enfrentavam. O primeiro encontro deles com o homem no jardim foi um momento que Maria recordaria para sempre. Observando ansiosamente da janela, Chico atravessou cuidadosamente o jardim, a equilibrar o prato coberto com papel de alumínio e a garrafa térmica de café. A sua pequena figura parecia ainda mais pequena ao lado dos canteiros e das árvores. O homem não se moveu quando Chico se aproximou. Permaneceu sentado, de cabeça baixa, as mãos pousadas no colo. De perto, Chico pôde ver que o casaco castanho estava mais gasto do que parecia da janela do apartamento, com pequenos remendos nas mangas e botões em falta. Bom dia, disse Chico, a sua voz clara e confiante a cortar o silêncio da manhã. Trouxe-lhe o pequeno almoço. Durante um momento tenso, nada aconteceu. O homem permaneceu imóvel, como se não tivesse ouvido. Chico olhou brevemente para a janela do apartamento, onde Maria lhe fez um aceno de encorajamento. São ovos mexidos, continuou Chico, colocando o prato e a garrafa térmica cuidadosamente no banco ao lado do homem. A minha avó faz os melhores ovos mexidos do mundo. Também há uma laranja, porque a fruta é importante para a saúde.
Finalmente, houve movimento. O homem virou ligeiramente a cabeça, os seus olhos encontrando os de Chico brevemente antes de voltarem ao chão. Ele não falou, mas a sua mão direita moveu-se lentamente em direção ao prato, tocando-o como se para confirmar que era real. Chico sorriu, sentindo que tinha realizado algo importante. "Amanhã trago mais", prometeu ele antes de se virar e correr de volta para o prédio, onde Maria o esperava à porta. "Ele pegou, avó!" exclamou Chico assim que entrou, os seus olhos a brilhar de excitação. Ele olhou para mim. Maria abraçou o neto, o seu coração a transbordar de orgulho. "Foste tão corajoso, meu amor." Assim começou uma rotina que se tornaria a peça central das manhãs no apartamento 2B. Chico acordava antes do despertador, ansioso para começar a preparar o pequeno almoço. Maria ajustou o seu orçamento o melhor que pôde, por vezes aceitando encomendas extra de bolos e doces para garantir que havia sempre algo para partilhar. O menu variava de acordo com o que tinham. Por vezes, apenas pão com manteiga e café. Outras vezes, conseguiam incluir fruta ou até uma fatia de bolo que Maria tinha feito para vender. Chico insistia em ajudar em todos os detalhes, desde a escolha do que servir até a montagem do prato. O homem nunca falava, mas Chico começou a notar pequenas mudanças no seu comportamento. As suas mãos já não tremiam tanto quando pegava no prato e, ocasionalmente, ele levantava um pouco mais a cabeça quando ouvia os passos de Chico a aproximarem-se. Em raras ocasiões, havia até um breve contato visual. Uma semana depois de iniciar a sua missão, Chico teve uma nova ideia durante o pequeno almoço. "Avó", disse ele, a mastigar a sua torrada pensativamente, "posso fazer-lhe um desenho?" Maria sorriu a servir-lhe mais leite. "Acho que é uma ideia maravilhosa, meu amor." Naquela noite, Chico dedicou-se à sua obra de arte, com toda a seriedade que conseguiu reunir. Usando lápis de cera, desenhou 3 figuras. Ele próprio, reconhecível pelo casaco azul, a sua avó com o cabelo prateado e um avental, e o homem do parque, todos de mãos dadas, debaixo de um sol sorridente. No topo da página, escreveu com a sua letra infantil e desajeitada: "Amigos." Na manhã seguinte, juntamente com o pequeno almoço habitual, Chico deixou o seu desenho cuidadosamente dobrado ao lado do prato. "Fiz isto para si", disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente de nervosismo. Foi a primeira vez que o homem pegou em algo diretamente das mãos de Chico. Os seus dedos, ainda trêmulos, desdobraram o papel com cuidado. Durante um longo momento, ele olhou para o desenho e Chico poderia jurar que viu um brilho diferente nos seus olhos. A partir desse dia, cada pequeno almoço vinha com um presente especial. Por vezes, um novo desenho, outras vezes, um simples bilhete com palavras que Chico estava a aprender na escola, ou pequenas flores que ele apanhava pelo caminho. O homem guardava cada um deles no bolso do seu casaco castanho, com o mesmo cuidado que demonstrava ao receber a comida. Maria observava tudo isto com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela notou como o seu neto tinha mudado desde que começara a sua missão de bondade. Chico, que sempre fora uma criança doce, desenvolvera uma sensibilidade ainda maior para as necessidades dos outros. Na escola, a professora comentou como ele tinha começado a ajudar os colegas que tinham dificuldades, a partilhar o seu lanche ou a oferecer apoio durante as atividades. A manhã tornou-se a hora mais preciosa do dia para Chico. Ele praticamente saltava da cama quando ouvia o despertador da avó, ansioso para começar a preparar o pequeno almoço. Por vezes, Maria encontrava-o já na cozinha, a tentar alcançar os ingredientes nas prateleiras mais baixas. "Calma, pequenote", dizia ela com carinho, ajudando-o a subir para o seu banquinho. "Temos tempo." O Jardim da Estrela, antes apenas mais um lugar no bairro, transformou-se no palco de uma história silenciosa de compaixão e ligação humana. Os vizinhos começaram a notar a rotina invulgar do pequeno Chico e do seu amigo misterioso.
Alguns observavam com desconfiança, outros com admiração, mas todos eram tocados de alguma forma pela determinação do menino em ajudar um estranho. Numa manhã particularmente fria, Chico insistiu em levar um cobertor extra da sua cama. Ele deve estar a passar muito frio, avó, argumentou ele, os seus grandes olhos a suplicar por permissão. Maria hesitou apenas por um momento antes de o ajudar a dobrar o cobertor de uma forma que ele conseguisse carregar juntamente com o pequeno almoço. Ela observou da janela enquanto Chico se aproximava do banco, ainda com mais cuidado do que o habitual. Trouxe isto para não ter frio, disse ele, colocando o cobertor depois de pousar o pequeno almoço no seu lugar de sempre. O homem olhou para o cobertor por um longo momento antes de estender a mão para o pegar. Os seus dedos roçaram levemente nos de Chico durante a troca, e o menino notou como estavam frios. Obrigado, disse o homem, a sua voz rouca e baixa, quase um sussurro. Foi a primeira palavra que Chico ouviu dele em todas aquelas semanas. O menino ficou ali, atônito por um momento, com os olhos arregalados de surpresa e alegria. O seu rosto iluminou-se com um sorriso tão brilhante que poderia ter aquecido o parque inteiro. De nada, respondeu ele com entusiasmo, antes de correr de volta para casa para contar à sua avó sobre este emocionante desenvolvimento. Maria ouviu a história animada de Chico sobre a primeira palavra do homem com um sorriso no rosto, mas também com uma pontada de preocupação no coração. Quanto mais tempo passava, mais perguntas ela tinha sobre este homem misterioso. Quem era ele? Por que estava ali? Teria família? Para onde ia quando não estava no banco? Os dias seguintes trouxeram pequenas mudanças, quase imperceptíveis para quem não estivesse a prestar atenção. O homem começou a levantar mais a cabeça quando ouvia os passos de Chico a aproximarem-se. Os seus olhos, antes sempre no chão, agora vagueavam ocasionalmente para o rosto do menino enquanto este falava sobre o seu dia na escola ou sobre os seus últimos desenhos. Uma manhã, após um mês desta nova rotina, Chico chegou da escola especialmente animado. Avó, avó, a minha professora ensinou-nos uma coisa nova hoje. Maria, a terminar umas arrumações na cozinha, sorriu para o neto. O que foi, meu amor? Ela disse que às vezes as pessoas sentem-se tristes porque se sentem sozinhas, explicou Chico, subindo para a cadeira da cozinha. E um amigo pode fazer a tristeza desaparecer. Maria parou o que estava a fazer, sentindo para onde o seu neto se dirigia. Isso é verdade, meu amor. Então, continuou Chico, a sua voz a assumir aquele tom sério que ele usava para suas grandes ideias, acho que precisamos de ser mais do que apenas pessoas que levam comida. Precisamos de ser amigos dele. A simplicidade e a profundidade da conclusão de Chico comoveram Maria. Ela aproximou-se dele e beijou-lhe o topo da cabeça. Tens um coração de ouro, meu amor. Na manhã seguinte, Chico pediu para sair ainda mais cedo do que o habitual. Juntamente com o pequeno almoço de sempre e o seu desenho diário, ele levava algo especial, um pequeno carro de brincar vermelho, o seu favorito. Quando chegou ao banco, o homem estava lá, à espera, com a cabeça levantada, uma visão que fez o coração de Chico encher-se de alegria. Bom dia, disse Chico, colocando o pequeno almoço no lugar de sempre. Trouxe algo para veres. Ele sentou-se no banco ao lado do homem, algo que começara a fazer ocasionalmente, e mostrou-lhe o carro de brincar. Este é o Veloz. É muito especial porque foi um presente do meu pai, antes de ele ir viver com os anjos. O homem virou-se ligeiramente para olhar para o brinquedo, e pela primeira vez, Chico viu algo diferente nos seus olhos, uma espécie de reconhecimento, talvez até compreensão. Vermelho, disse o homem, a sua voz um pouco mais firme do que antes. Sim, respondeu Chico, animado. É o carro mais rápido do mundo. Queres ver? E ali mesmo, naquela manhã fresca de outono,
Algo extraordinário aconteceu. Chico começou a empurrar o carro de brincar ao longo do banco, a fazer sons de motor com a boca, e por um breve momento, tão breve que Maria, a observar atentamente da janela, poderia tê-lo perdido, um pequeno sorriso aflorou no rosto do homem. Foi nesse momento que Maria compreendeu verdadeiramente o que estava a acontecer. Não se tratava apenas de levar comida a alguém necessitado. Tratava-se de conexão humana na sua forma mais pura e simples. Tratava-se de um menino de 5 anos que, com a sua bondade natural e coração aberto, estava lentamente a trazer luz à vida de alguém que parecia perdido nas sombras. As semanas transformaram-se num mês, e a rotina solidificou-se em algo sagrado. Chico desenvolveu novos mini-rituais dentro do ritual geral. Às segundas-feiras, trazia desenhos coloridos. Às quartas-feiras, pequenas histórias que inventava com a ajuda de Maria. Às sextas-feiras, conseguia sempre adicionar algo especial ao pequeno almoço, como uma fatia de bolo que a sua avó fazia para vender. O homem permanecia maioritariamente em silêncio, mas as suas palavras, embora raras, começaram a surgir com mais frequência. Bom, obrigado, criança, gentil. Chico guardava cada palavra como uma joia preciosa, recitando-as a Maria todas as noites antes de dormir. Maria, por sua vez, adaptou-se completamente à nova rotina. Começou a trabalhar algumas horas extras, a fazer bolos por encomenda, garantindo que havia sempre algo especial para partilhar. O orçamento continuava apertado, mas ela descobriu que a felicidade de Chico e a lenta, mas evidente transformação do homem valiam cada sacrifício. Quando o primeiro mês desta jornada inesperada chegou ao fim, Maria observou o seu neto a dormir pacificamente, exausto após mais um dia da sua missão de bondade. Ao lado da sua cama estava o seu desenho para a manhã seguinte, uma cena colorida do jardim com ele e o homem misterioso a brincarem com o carro de brincar vermelho sob um sol sorridente. Maria sabia que algo especial estava a acontecer, algo para além da sua completa compreensão. O seu pequeno neto, com a sua bondade instintiva e perseverança inocente, não estava apenas a alimentar um estranho. Estava a nutrir um laço que transcendia palavras e circunstâncias. E assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, o apartamento 2B descansava em paz, os seus ocupantes inconscientes de que os seus pequenos atos de bondade estavam prestes a desencadear uma cadeia de eventos que mudaria não só as suas vidas, mas as de todos à sua volta. Chico adormeceu naquela noite a sonhar com carros de brincar vermelhos e sorrisos tímidos, enquanto num banco no parque, escondido pela escuridão da noite, um homem segurava um desenho amachucado, os seus olhos a mostrarem finalmente um vislumbre de esperança que estivera ausente por demasiado tempo. Foi numa manhã particularmente fria que Chico notou o relógio pela primeira vez. O sol mal tinha despontado no horizonte, e as suas pequenas mãos agarravam com força o prato do pequeno almoço enquanto caminhava em direção ao banco de sempre. O homem estava lá, como de costume, mas algo na forma como se moveu chamou a atenção do menino. Um brilho dourado a espreitar da manga puída do seu casaco. "Que bonito!" exclamou Chico, com os olhos fixos no relógio que brilhava no pulso do homem. O objeto contrastava completamente com o resto da sua aparência. Era um relógio elegante, com detalhes em ouro e uma bracelete de couro que, embora gasta, ainda parecia sofisticada. Destacava-se de forma gritante do casaco remendado e das calças desbotadas que ele sempre usava. O homem pareceu notar o olhar de Chico e, instintivamente, puxou a manga para cobrir o relógio. Mas era tarde demais. A curiosidade do menino já estava aguçada. "O meu pai também tinha um relógio", comentou Chico, sentando-se ao lado do homem, como já fazia frequentemente. "A avó guarda-o numa caixa especial. Ela diz que um dia será meu." O homem levantou ligeiramente os olhos, algo que raramente fazia. O seu olhar pousou no seu próprio pulso e, por um momento, uma profunda confusão atravessou o seu rosto.
Os seus dedos tocaram o relógio com hesitação, como se não reconhecesse o objeto. Da janela do apartamento 2B, Maria observava a cena com atenção. Nos últimos dias, ela notara mudanças súbitas no comportamento do homem misterioso. Por vezes, era como se ele estivesse a acordar de um transe, a olhar em redor como se visse o parque pela primeira vez. Noutros momentos, os seus olhos brilhavam com uma clareza que logo se desvanecia, como uma vela a piscar ao vento. Isabel, o nome escapou dos lábios do homem num sussurro tão baixo que Chico quase não ouviu. "Quem é a Isabel?" perguntou o menino inocentemente. O homem não respondeu. Os seus olhos estavam novamente fixos num ponto distante, e as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o café que Chico lhe trouxera. No dia seguinte, ao pequeno almoço, Chico não conseguia parar de pensar no relógio e no nome que ouvira. "Avó", perguntou ele, a mordiscar a sua torrada, "por que é que alguém com um relógio tão bonito fica sentado sozinho no parque?" Maria parou de lavar a louça, pensativa. Era uma pergunta perspicaz, especialmente vinda de uma criança de 5 anos. "Às vezes, meu amor, as pessoas não perdem apenas o caminho na cidade, mas também se perdem por dentro." Chico franziu a testa, a tentar entender. "Como quando eu me perdi no supermercado?" "Algo assim", disse Maria com um sorriso, a secar as mãos no avental. "Mas quando nos perdemos por dentro, pode ser mais difícil encontrar o caminho de volta." No parque, os vizinhos começavam a notar a amizade invulgar entre o pequeno Chico e o homem misterioso. A vizinha Adelaide, que vivia no prédio ao lado, parava frequentemente Maria na rua para expressar a sua preocupação. "Não é perigoso deixar o menino aproximar-se tanto de um estranho?" perguntava ela, a sua voz carregada de preocupação. Mas Maria aprendera a confiar nos seus instintos e nos de Chico. Havia algo nos olhos do homem, mesmo nos seus momentos mais distantes, que não transmitia perigo, mas sim uma tristeza profunda. Numa manhã, enquanto Chico pousava o prato do pequeno almoço habitual, ouviu o homem a murmurar o que parecia ser uma morada. Avenida da Palmeira, 1542, escritório no 10º andar. "Trabalhas lá?" perguntou Chico, curioso. O homem piscou os olhos várias vezes, como se acordasse de um sonho. Olhou para Chico com surpresa, como se não esperasse encontrar ninguém ali. Depois, abanou lentamente a cabeça e voltou ao seu silêncio habitual. Maria começou a tomar notas discretas. Cada nome e morada que Chico dizia ter ouvido, ela anotava cuidadosamente num pequeno caderno. Havia algo na maneira do homem, nos momentos de lucidez, no relógio caro, nas moradas que ele murmurava, que sugeria uma história muito mais complicada do que parecia. "Tomás? Preciso de ir buscar o Tomás à escola", murmurou o homem noutra ocasião, os seus dedos a tamborilarem nervosamente no banco. "Quem é o Tomás?" perguntou Chico enquanto desembrulhava o pão com manteiga que trouxera. "É teu amigo?" O homem olhou para Chico com uma intensidade que o menino nunca vira antes. Por um breve momento, os seus olhos pareceram focados e claros. O meu filho", sussurrou ele, antes que aquela nebulosidade familiar voltasse ao seu olhar. Chico correu para casa nesse dia, a transbordar de excitação com a nova informação. Avó, ele tem um filho. O nome dele é Tomás." Maria acrescentou o nome à sua lista crescente, uma sensação de urgência a insinuar-se no seu coração. Havia uma família algures, pessoas que poderiam estar à procura deste homem. Os dias seguintes trouxeram mais fragmentos do passado. Ocasionalmente, o homem verificava as horas no seu relógio com uma expressão de pânico, a resmungar sobre reuniões importantes ou compromissos atrasados. Outras vezes, permanecia completamente imóvel, exceto pelos seus dedos a roçarem suavemente no relógio, como um talismã. Impulsionado pela curiosidade infantil, Chico continuava a fazer perguntas inocentes. "Onde moras? Qual é a tua comida favorita? Gostas de carros de brincar como eu?"
As respostas, quando surgiam, eram vagas ou confusas, muitas vezes interrompendo-se a meio da frase. Uma tarde, enquanto Maria dobrava a roupa junto à janela, viu algo que a fez suster a respiração. O homem levantou-se do seu banco, algo que raramente fazia durante o dia, e começou a andar em círculos, verificando repetidamente o seu relógio. Os seus lábios moviam-se rapidamente e, mesmo à distância, ela conseguia ver a sua agitação. Chico, que estava a brincar no parque na altura, aproximou-se dele sem medo. Maria observou, tensa, enquanto o seu neto pegava gentilmente na mão do homem e o guiava de volta para o banco. O homem seguiu-o como uma criança perdida, os seus passos instáveis, mas confiantes, no pequeno guia. "Está tudo bem", ouviu a voz clara de Chico a dizer. "Às vezes também fico confuso, mas a avó diz que tudo melhora depois de respirar fundo 3 vezes. Surpreendentemente, o homem seguiu as instruções do menino. Sentado no banco, respirou fundo 3 vezes, os seus ombros a relaxarem visivelmente a cada expiração. Naquela noite, depois de deitar Chico, Maria sentou-se à mesa da cozinha com o seu pequeno caderno. Releu cada detalhe que registrara: o relógio de ouro, os nomes Isabel e Tomás, a morada na Avenida da Palmeira, as menções a reuniões e compromissos importantes. "Quem és tu?", murmurou para si mesma, enquanto as peças do puzzle começavam a formar uma imagem mais clara na sua mente. No dia seguinte, Chico trouxe não só o pequeno almoço habitual, mas também um dos seus carros de brincar favoritos. "Às vezes, quando estou triste, brincar faz-me sentir melhor", explicou ele ao homem, que olhou para o brinquedo com uma expressão distante. "O Tomás gostava de carros de brincar também", disse o homem suavemente, os seus dedos a tocarem levemente o brinquedo. "O Tomás é o teu filho?", tentou Chico novamente, esperançoso por mais informações. Mas o momento de clareza passara, e o homem voltou ao seu estado contemplativo, os seus olhos a vaguearem para longe. O carro, no entanto, permaneceu nas suas mãos, os seus dedos a traçarem ocasionalmente as rodas com um cuidado quase reverente. Maria observava a cena com o coração pesado. Estava cada vez mais convencida de que este homem não era apenas um sem-abrigo qualquer que se instalara no seu parque. Havia ali uma história de vida, uma vida interrompida, uma família que poderia estar desesperadamente à sua procura. Enquanto observava o seu neto a interagir com o homem misterioso, Maria fez uma promessa silenciosa a si mesma. Iria descobrir a verdade, por mais tempo que demorasse. Por Chico, que abrira o seu coração tão completamente a este estranho, e pelo próprio homem, que parecia estar a lutar para encontrar o caminho de volta através do nevoeiro da sua mente. O relógio de ouro continuava a brilhar no pulso do homem, um testemunho silencioso de uma vida anterior, guardando segredos que estavam gradualmente a vir à tona através de ecos do passado. O sol lutava para romper as nuvens pesadas naquela manhã, quando Chico fez a sua descoberta mais intrigante sobre o homem do parque. Como sempre, aproximou-se com o pequeno almoço cuidadosamente preparado, os seus pequenos passos a ecoarem no parque ainda sonolento. O homem ocupava o seu lugar habitual no banco verde musgo, mas outra coisa chamou a atenção do menino. Um brilho dourado a espreitar da manga gasta do casaco castanho. "Que relógio bonito!", exclamou Chico, os seus olhos arregalados fixos no objeto que adornava o pulso do homem. Era um contraste chocante com o resto da sua aparência. O relógio era claramente um item de luxo, com detalhes em ouro e uma bracelete de couro, que, embora gasta, ainda mantinha a sua elegância original. Chocava completamente com o casaco remendado, as calças desbotadas e os sapatos gastos. O homem pareceu despertar do seu torpor habitual com o comentário. Os seus olhos, tipicamente distantes e desfocados, fixaram-se no relógio com uma intensidade súbita. Os seus dedos tremeram ligeiramente ao tocar o mostrador dourado, como se tentasse reconhecer algo familiar num mar de memórias confusas. 3 horas. Reunião importante,
murmurou ele, a sua voz rouca por falta de uso. A Isabel vai estar à espera. Chico inclinou a cabeça, curioso. Quem é a Isabel? A pergunta inocente pareceu perfurar alguma barreira invisível. O homem levantou o olhar, encontrando os olhos de Chico com uma clareza momentânea que surpreendeu o menino. Por um instante, houve reconhecimento no seu olhar, como se ele visse verdadeiramente Chico pela primeira vez. Isabel, repetiu ele, mais suavemente desta vez. A minha... Mas a palavra seguinte perdeu-se quando os seus olhos se turvaram novamente, o familiar nevoeiro de confusão a descer como uma cortina sobre o seu rosto. As suas mãos caíram de volta para o colo, e o seu olhar derivou mais uma vez. Da janela do apartamento 2B, Maria observava com crescente preocupação. Nos últimos dias, ela notara momentos de clareza mais frequentes no homem misterioso. Por vezes, ele parecia sair de um transe, a olhar em redor como se visse o parque pela primeira vez. Noutros momentos, os seus olhos brilhavam com uma compreensão que logo se desvanecia, como uma vela a piscar ao vento. Avenida da Palmeira, 1542, murmurou o homem noutra ocasião, os seus dedos a tamborilarem nervosamente no banco. Suíte 13. Apresentação ao conselho. Chico, que estava a pousar o prato do pequeno almoço ao seu lado, absorveu tudo com a curiosidade natural de uma criança. Para ele, estes momentos eram como peças de um puzzle que ele ainda não entendia, mas que instintivamente sabia que eram importantes. Os vizinhos no parque começaram a notar e a comentar a amizade invulgar que se formava entre Chico e o homem misterioso. A vizinha Adelaide, do prédio ao lado, apanhava frequentemente Maria à entrada do mercado para partilhar a sua preocupação. Maria, minha querida, dizia ela, a sua voz baixa e cheia de apreensão. Não te preocupas em deixar o Chico aproximar-se tanto de um estranho? Maria compreendia a preocupação, mas algo no seu coração não a deixava interferir na missão que Chico assumira para si. Às vezes, Adelaide, temos de confiar no instinto de uma criança. O Chico vê algo nele que talvez nós, os adultos, não consigamos ver. De facto, Chico parecia ter um dom especial para extrair os momentos de clareza do homem. As suas perguntas inocentes e a sua presença inabalável pareciam ancorar o homem à realidade, mesmo que apenas brevemente. — Tens família? Perguntou Chico numa manhã, enquanto partilhava um pedaço de bolo que Maria tinha feito. O homem levantou os olhos do seu café, um vislumbre de emoção a atravessar o seu rosto. — Tomás, disse ele, a sua voz a tremer ligeiramente. Preciso de ir buscar o Tomás à escola. — Quem é o Tomás? Pressionou Chico gentilmente. — O meu filho, respondeu o homem antes de os seus olhos se perderem novamente no vazio. Maria mantinha um pequeno caderno a anotar cada detalhe. Nomes, moradas, referências a reuniões do conselho, o relógio de ouro. Cada elemento sugeria uma vida anterior, um mundo muito distante da figura solitária no banco do parque. Numa manhã, o céu amanheceu invulgarmente escuro e o vento trazia um aviso de uma tempestade que se aproximava. Chico correu para a janela assim que acordou, a sua pequena testa franzida de preocupação ao ver as nuvens ameaçadoras. — Avó! Chamou ele, a sua voz a tremer ligeiramente. — Vai chover muito? Maria aproximou-se da janela, observando o céu ameaçador. As notícias da manhã tinham avisado de uma tempestade severa a caminho, com ventos fortes e chuva intensa e prolongada. — Sim, meu amor, disse ela, pousando uma mão gentil no seu ombro. Parece que vamos ter uma grande tempestade. Os olhos de Chico encheram-se imediatamente de lágrimas. Mas e ele, avó? Para onde é que ele vai? Ele vai ficar todo molhado. Maria sentiu o coração apertar-se. Era uma preocupação válida. O homem passava os dias no banco do parque, exposto aos elementos. Uma tempestade como a que se aproximava poderia ser perigosa para alguém na sua condição. Avó, Chico virou-se para ela, os seus grandes olhos a suplicar. —
Podemos convidá-lo para ficar aqui? Só até a chuva passar. A pergunta surpreendeu Maria, embora uma parte dela esperasse algo assim. Os seus instintos protetores alertaram-na imediatamente para os riscos de convidar um estranho para a sua casa. Mas depois pensou no relógio de ouro, nos nomes que ele repetia, naqueles momentos lúcidos. Este homem tinha uma história, uma vida que, por alguma razão, tinha sido interrompida. Por favor, avó, insistiu Chico, agora a puxar a ponta do seu avental. Ele vai ficar doente se ficar lá fora na chuva. E tu dizes sempre que devemos ajudar quem precisa. Maria olhou novamente para a janela. Ele já estava no seu banco de sempre, aparentemente alheio às nuvens ameaçadoras. Os seus próprios ensinamentos sobre compaixão e ajuda ao próximo ecoavam na voz de Chico. Após um longo momento, ela suspirou. Está bem, Chico. Vamos convidá-lo para ficar até a tempestade passar. O rosto do menino iluminou-se com um sorriso radiante. A sério, avó? Podemos ir agora, antes que comece a chover? Maria acenou com a cabeça, mas segurou-lhe gentilmente o braço antes que ele corresse para a porta. Temos de ter cuidado, está bem? E se ele não quiser vir, temos de respeitar isso. Chico concordou solenemente, embora os seus olhos brilhassem de antecipação. Juntos, desceram ao parque, Maria a carregar um guarda-chuva grande o suficiente para 3 pessoas. O homem levantou os olhos quando eles se aproximaram, uma leve centelha de reconhecimento a atravessar o seu rosto ao ver Chico. O menino falou de imediato, a sua voz clara e confiante a cortar o ar pesado da manhã. Vai haver uma tempestade muito forte hoje, anunciou ele, a apontar para o céu escuro. A avó e eu queremos convidá-lo para ficar em nossa casa até passar. O homem piscou os olhos várias vezes, o seu olhar a alternar entre Chico, Maria e as nuvens sinistras. Ele parecia estar a processar a oferta, as suas mãos a agarrarem a borda do seu casaco nervosamente. Temos chocolate quente, acrescentou Chico, usando o seu argumento mais convincente. E posso mostrar-te todos os meus carros de brincar. Maria deu um passo mais perto, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo um sorriso amável. É mais seguro do que ficar aqui fora na chuva, disse ela suavemente. Não precisamos de falar se não quiser. Apenas um lugar seco e quente para esperar que a tempestade passe. O homem olhou para o seu relógio, um gesto que Maria passara a reconhecer como a sua forma de se ancorar em momentos de incerteza. Os seus lábios moveram-se silenciosamente, como se estivesse a ter uma conversa interna. Por favor, insistiu Chico, estendendo a sua pequena mão. Algo na simplicidade do gesto, na inocência daquela mão estendida, pareceu alcançá-lo. Lenta e hesitante, ele levantou-se do banco. Maria notou que ele era mais alto do que imaginara e que, apesar da sua roupa gasta, ele se portava com um ar de requinte. As primeiras gotas de chuva começaram a cair enquanto faziam o curto caminho de volta para o prédio. Chico agarrou com força a mão do homem, guiando-o como se o fizesse há anos. Maria seguiu-os de perto, observando como o homem olhava em redor com uma mistura de apreensão e curiosidade. Ao entrar no apartamento 2B, a primeira coisa que Maria notou foi como o homem parecia deslocado num ambiente interior. Os seus olhos dardejavam, como se tentassem mapear um território desconhecido. As suas mãos tremiam ligeiramente e ele permaneceu perto da porta até que Chico lhe puxou suavemente a manga. — Vem ver o meu quarto! Exclamou o menino, ansioso por mostrar os seus tesouros. — Chico! Interrompeu Maria suavemente. Talvez primeiro devêssemos mostrar ao nosso convidado onde ele se pode secar e descansar um pouco. O homem olhou para ela com uma expressão que Maria não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão, confusão e algo mais que parecia vergonha. — A casa de banho é por aqui, indicou ela. Tenho toalhas limpas e... Ela hesitou um momento antes de continuar. — Se quiser, posso lavar a sua roupa.
Tenho algumas roupas do meu falecido marido, que talvez lhe sirvam. O homem acenou ligeiramente com a cabeça, ainda sem falar. Maria guiou-o até a casa de banho, mostrando-lhe onde estavam as toalhas e as roupas limpas. Ao fechar a porta, pôde ouvir a tempestade a começar a uivar lá fora, o vento a assobiar entre os edifícios. Chico estava junto à janela, com o rosto pressionado contra o vidro, a observar a chuva que agora caía torrencialmente. Ainda bem que ele entrou, não foi, avó? Teria ficado todo molhado. Maria sorriu a afagar o cabelo do neto. Sim, meu amor. Foi muito bondoso da tua parte preocupares-te com ele. Enquanto esperavam, Maria preparou chocolate quente e pôs na mesa alguns biscoitos que tinha feito no dia anterior. Chico estava na sala de estar, a arrumar os seus brinquedos, determinado a mostrar cada um deles ao seu amigo do parque. Quando o homem saiu da casa de banho, vestido com as roupas do falecido marido de Maria, ela notou uma mudança subtil na sua aparência. Limpo e com roupas secas, era ainda mais óbvio que ele não era apenas mais uma pessoa em situação de sem-abrigo. Havia uma dignidade na sua postura, mesmo que os seus olhos ainda parecessem perdidos. Olha, fiz uma pista de corridas! Anunciou Chico com orgulho, a mostrar um circuito elaborado que montara com os seus carros de brincar. O homem aproximou-se lentamente, sentando-se no chão, ao lado de Chico, quando o menino lhe puxou a manga. Maria observou, fascinada, como ele parecia mais relaxado a brincar com os simples brinquedos de Chico do que durante qualquer outra interação. Este é o Veloz, explicou Chico, a mostrar-lhe o seu carro vermelho favorito. E este é o Trovão. Qual queres? Por um momento o homem pareceu confuso com a pergunta. Depois, hesitantemente, os seus dedos estenderam-se para o carro azul que Chico ofereceu. Tomás? O Tomás gostava sempre do azul, murmurou ele. Chico sorriu radiante, entregando-lhe o carro. Então pode ser o azul. Vamos fazer uma corrida. Maria acomodou-se na sua poltrona, a observar a cena surreal que se desenrolava na sua sala de estar. O homem misterioso do parque, agora limpo e com roupas adequadas, a brincar aos carrinhos com o seu neto, enquanto uma tempestade rugia lá fora. Havia algo de profundamente comovente na forma como ele seguia as instruções entusiásticas de Chico, como os seus dedos trêmulos manobravam o carro pela pista improvisada. Ocasionalmente, o homem congelava, os olhos a dardejarem em redor, como se não tivesse a certeza de onde estava. Nesses momentos, Chico tocava-lhe gentilmente no braço e trazia-o de volta ao jogo, a sua voz de criança a ancorar o homem no presente. Tens fome? Perguntou Maria depois de um tempo, a oferecer-lhe o tabuleiro com o chocolate quente e os biscoitos. O homem olhou para o tabuleiro como se não soubesse o que fazer. Chico pegou imediatamente num biscoito e entregou-lhe. Estes são os melhores biscoitos de sempre. A avó é que os fez. Lentamente, o homem deu uma dentada no biscoito e algo na sua expressão mudou. Isabel, murmurou ele. A minha Isabel costumava fazer biscoitos como estes aos domingos. Maria anotou mentalmente este novo nome, a planear adicioná-lo ao seu caderno. Cada pedaço de informação parecia parte de um puzzle maior, um retrato de uma vida a emergir gradualmente do nevoeiro da confusão. A tarde avançou, acompanhada pelo som da chuva forte a bater nas janelas. Chico continuou a mostrar os seus brinquedos, a exibir orgulhosamente a sua coleção de livros infantis. O homem parecia mais à vontade com os livros, os seus dedos a acariciarem as páginas com uma familiaridade que sugeria um velho hábito. Gostas de ler histórias? Perguntou Chico, acomodando-se ao seu lado no sofá com o seu livro favorito. Eu costumava ler para o Tomás, disse o homem, a sua voz distante, todas as noites, antes de dormir. Maria, ocupada a arrumar a cozinha, parou para observar, enquanto o homem começava a ler em voz baixa, inicialmente hesitante, mas gradualmente a ganhar confiança. Chico ouvia atentamente,
os seus olhos a moverem-se entre as ilustrações e o rosto do homem. A certa altura, um trovão soou com força suficiente para fazer vibrar as janelas. O homem deu um salto, o livro a escorregar das suas mãos. Os seus olhos dardejavam descontroladamente, como se não fizesse a mínima ideia de onde estava. "Está tudo bem", disse Chico rapidamente, pousando a sua pequena mão sobre a do homem. "É só um trovão. A avó diz que é o céu a fazer barulho." O homem focou-se em Chico, a sua respiração a acalmar-se gradualmente. "Céu", repetiu ele suavemente, a fazer barulho. Maria aproximou-se com mais chocolate quente, notando como as mãos do homem tremiam ao agarrar a chávena. Havia algo de profundamente perturbador em ver alguém tão obviamente educado e refinado, como evidenciavam os seus momentos de clareza, perdido dentro da sua própria mente. À medida que a tarde se transformava em noite, tornou-se claro que a tempestade não iria abrandar tão cedo. Chico já tinha mostrado quase todos os seus brinquedos e livros, e agora estava esparramado no tapete, a desenhar com lápis de cera. "Este és tu", explicou ele, exibindo o seu desenho, "e este sou eu, e esta é a avó. Estamos todos a beber chocolate quente." O homem olhou para o desenho por um longo tempo, os seus dedos a traçarem levemente as figuras coloridas. "Família", murmurou ele, e por um momento os seus olhos encheram-se de lágrimas. Maria percebeu que teriam de decidir como lidar com a noite. A tempestade ainda era feroz, e mandar o homem de volta para o parque naquelas condições era impensável. "Podes dormir no meu quarto", ofereceu Chico com entusiasmo. "Eu posso dormir com a avó." Maria interveio gentilmente. "Na verdade, meu amor, podemos arranjar o sofá. Será mais confortável para todos." Enquanto Maria ia buscar lençóis e almofadas extra, notou que o homem parecia estar a lutar uma batalha interna. Os seus olhos cintilavam entre a clareza e a confusão, como se duas realidades diferentes estivessem a competir pela sua atenção. "Eu preciso de voltar", murmurou ele a certa altura, levantando-se abruptamente. "Mas está a chover muito", protestou Chico, segurando-lhe a mão. "Por favor, fica. Amanhã mostro-te a minha coleção de dinossauros." A simplicidade do pedido pareceu acalmá-lo, e lentamente ele sentou-se novamente. Maria notou com que frequência ele tocava no seu relógio de ouro, como se isso o ajudasse a manter-se ligado ao presente. Quando finalmente chegou a hora de dormir, Chico estava relutante em sair. "Posso contar só mais uma história?", suplicou ele, já com o seu pijama do espaço. Maria permitiu uma última história, observando enquanto o seu neto se aninhava ao lado do homem no sofá, a mostrar-lhe as imagens do seu livro favorito sobre estrelas e planetas. Era incrivelmente comovente ver um homem que mal conseguia recordar o seu próprio nome tão absorto nas explicações entusiásticas de uma criança. "Boa noite", disse finalmente Chico, dando ao homem um abraço espontâneo antes de se dirigir para o quarto com Maria. Mais tarde, depois de verificar que Chico estava a dormir, Maria voltou silenciosamente à sala de estar. O homem ainda estava acordado, sentado no sofá preparado, a olhar pela janela para a tempestade que ainda se fazia sentir. "Obrigado", disse ele suavemente, surpreendendo Maria com a clareza da sua voz. Por um momento, os seus olhos encontraram os dela, mais lúcidos do que em qualquer outro ponto durante o dia. Maria acenou com a cabeça, sentindo que estava a testemunhar um momento crucial. "Descanse um pouco", disse ela com bondade. "Amanhã é outro dia." Enquanto se preparava para dormir, os pensamentos de Maria giravam em torno das pequenas pistas reveladas ao longo do dia. O relógio de ouro, os nomes que ele mencionara, a forma como lia, a sua familiaridade com os livros, a sua postura refinada. Havia uma vida inteira escondida sob a superfície da sua confusão, uma história que precisava de ser descoberta.
Amanhã, decidiu ela, começaria a procurar respostas mais concretas, começando pelas roupas molhadas que ainda estavam na casa de banho. Talvez elas contivessem uma pista para a verdadeira identidade do seu misterioso convidado. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro do apartamento 2B, algo mudara. Uma conexão formara-se, pontes invisíveis, construídas pela bondade de uma criança e pela compaixão de uma avó. E enquanto a noite avançava, o homem do parque dormiu, pela primeira vez em muito tempo, num lugar seguro e acolhedor, os seus sonhos repletos de memórias que lutavam para ressurgir. A manhã seguinte à tempestade amanheceu com um brilho diferente, como se a natureza estivesse a compensar a fúria da noite anterior. Maria levantou-se antes dos primeiros raios de sol, o seu sono perturbado por pensamentos sobre o misterioso hóspede que agora ocupava o seu sofá. Ele estava exatamente onde ela o deixara, sentado ereto com uma postura que, mesmo na sua confusão, insinuava anos de requinte. As suas mãos, como de costume, brincavam com o relógio de ouro no seu pulso, uma peça que agora intrigava Maria mais do que nunca. "Bom dia", disse ela suavemente, com cuidado para não o assustar. "Quer um café?" Ele virou a cabeça lentamente, demorando alguns segundos a focar-se nela antes de dar um ligeiro aceno de cabeça. Na cozinha, enquanto o café passava na velha cafeteira, Maria organizou os seus pensamentos. Chico ainda dormia profundamente, exausto da excitação do dia anterior. Esta era a oportunidade perfeita para investigar o que a incomodava desde a noite passada: as roupas encharcadas do homem. O aroma do café encheu o apartamento, enquanto Maria se dirigia à casa de banho. As roupas molhadas estavam cuidadosamente dobradas em cima do cesto da roupa suja, tal como ela as deixara. Mesmo encharcado, o casaco castanho mantinha uma certa dignidade. Parecia, apesar de gasto, revelar um fabrico de alta qualidade. Ao esvaziar os bolsos, os seus dedos encontraram algo, um pequeno objeto enfiado num bolso interior, tão discreto que poderia facilmente ter passado despercebido. Era um cartão de visita. As suas bordas estavam gastas e amareladas, mas o texto em relevo dourado ainda estava perfeitamente legível. Ricardo Manuel Azevedo, CEO, Empresa Azevedo. Maria sentiu os joelhos fraquejarem. Teve de se apoiar no lavatório, as suas mãos a tremerem enquanto segurava aquele pequeno pedaço de papel que poderia desvendar todo o mistério. O nome soava-lhe familiar, como um eco distante de algo que ela devia lembrar-se. Com o cartão ainda na mão, regressou silenciosamente à cozinha. O seu velho computador portátil estava sobre a mesa. Com os dedos trêmulos, ligou-o e conectou-se à internet. Procurar por Ricardo Manuel Azevedo fez o seu coração disparar. As manchetes surgiram. Desaparecimento de CEO chega aos 6 meses. Família aumenta a recompensa. O mistério. Azevedo, empresário, continua desaparecido. Império tecnológico em suspenso. Onde está Ricardo Azevedo? A fotografia que acompanhava os artigos fez o seu sangue gelar. Era ele, o mesmo homem que agora dormia no seu sofá, embora a imagem mostrasse uma versão que parecia mais jovem, mais vibrante, vestida com um fato impecável e a usar um sorriso confiante. A história parecia um guião de filme. Ricardo Manuel Azevedo, 45 anos, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, desaparecera após um grave acidente de carro. O seu veículo fora encontrado capotado numa estrada secundária, com sinais de que ele sofrera um traumatismo craniano significativo, mas o empresário não estava em lado nenhum. "Meu Deus!", sussurrou Maria, as mãos a cobrirem a boca em choque. Todas as peças começaram a encaixar. O relógio de ouro, a postura refinada que surgia mesmo na confusão, os nomes que ele murmurava. Isabel, a sua esposa, Tomás, o seu filho adolescente, que criara uma página nas redes sociais dedicada a encontrar o pai. A avó sonolenta de Chico sobressaltou-a,
fazendo-a fechar o portátil com um baque. — O que estás a fazer? — A ver umas coisas, meu amor, respondeu ela, a tentar firmar a voz. — Dormiste bem? Chico acenou que sim, a esfregar os olhos. — Ele ainda está aqui? — Sim, está na sala, disse Maria, a sua mente a mil. — Por que não vais lavar a cara enquanto eu faço o teu pequeno almoço? Enquanto Chico se dirigia para a casa de banho, Maria tomou uma decisão que sabia que mudaria a vida de todos. Com os dedos trêmulos, marcou o número listado no site da empresa Azevedo. Gabinete de Investigações. — Azevedo, bom dia, respondeu uma voz profissional após 2 toques. Maria respirou fundo. — Bom dia. Eu tenho informações sobre o Ricardo Azevedo. Minha senhora, por favor, compreenda que recebemos muitas chamadas sobre este caso. Ele está na minha sala de estar neste momento, interrompeu Maria, a sua voz firme, apesar do tremor nas suas mãos. Ele tem um relógio de ouro no pulso e um cartão de visita no bolso do casaco. Ele murmura os nomes Isabel e Tomás. Ele tem estado sentado num banco no nosso jardim local há semanas, e o meu neto tem lhe levado o pequeno almoço. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Quando a voz regressou, soava marcadamente diferente. — Minha senhora, por favor, não desligue. Estou a transferir a sua chamada imediatamente. Os 30 minutos seguintes foram um turbilhão de perguntas detalhadas. Maria explicou tudo. Como Chico iniciara a sua missão diária de bondade, os momentos de lucidez de Ricardo, as palavras que ele murmurava, o relógio que nunca tirava e, finalmente, a descoberta do cartão de visita. — Como é que ele está? Perguntou uma nova voz, mais emocionada do que as outras. — Fisicamente, quero dizer. — Magro, respondeu Maria, a olhar para a sala, mas não doente. Confuso a maior parte do tempo, embora tenha momentos lúcidos. — E o relógio? Ele nunca o tira? — Foi um presente do dia do pai do Tomás, disse a voz, embargada pela emoção. A última coisa que ele insistiu em levar com ele quando saiu naquela manhã. Maria foi informada de que uma equipa, incluindo Isabel Azevedo, estava a embarcar num voo privado e chegaria no início da tarde. — Por favor, pediu Maria antes de desligar. — Quando chegarem, venham ter comigo primeiro. Preciso de preparar o meu neto. Na sala, Chico já se juntara a Ricardo, a mostrar-lhe com entusiasmo a sua coleção de dinossauros. — Este é o T-Rex, explicou ele entusiasticamente. É o rei dos dinossauros. — Museu, murmurou Ricardo, os seus olhos momentaneamente focados. Levei o Tomás ao museu. Dinossauros grandes. Maria observava com o coração apertado, sabendo que estes eram provavelmente os últimos momentos que Chico teria com o seu amigo misterioso. Por volta do meio-dia, como de costume, Ricardo indicou que queria regressar ao banco no jardim. — Vais voltar, não vais? Perguntou Chico com ansiedade. — Ainda tenho mais dinossauros para te mostrar. Ricardo olhou para o menino com um olhar inesperadamente lúcido. — Obrigado, disse ele suavemente, pelo pequeno almoço. Por todos eles. Maria observou da janela enquanto Ricardo se dirigia de volta ao seu banco habitual no Jardim da Estrela. O seu telemóvel vibrou. A equipa acabara de aterrar e estaria ali em 30 minutos. — Chico, chamou ela gentilmente. — Preciso que fiques com a vizinha Adelaide esta tarde. — Mas, avó, protestou Chico, eu queria mostrar mais brinquedos ao meu amigo. Maria sentou-se ao lado do neto. Às vezes, meu amor, as pessoas que amamos precisam de partir por um tempo. Não porque queiram, mas porque precisam. Depois de deixar um Chico confuso com a vizinha Adelaide, Maria esperou a entrada do prédio. Uma pequena frota de carros pretos discretos estacionou silenciosamente nas proximidades. Do primeiro veículo emergiu Isabel Azevedo. Mesmo após meses de busca e preocupação, Isabel carregava uma elegância natural, embora os seus olhos avermelhados traíssem a sua ansiedade. — Senhora Maria? — perguntou ela, a sua voz controlada mas tensa.
Por favor, chame-me Maria, respondeu ela suavemente. Ele está no jardim, no seu banco, como sempre. Isabel agarrou a mão de Maria com uma força surpreendente. Como é que ele está realmente? Maria relatou como a bondade de Chico desencadeara a mudança, como Ricardo murmurava frequentemente os nomes de Isabel e Tomás, como nunca os esquecera, mesmo nos seus momentos mais perdidos. Ele nunca se esqueceu verdadeiramente de si, concluiu ela gentilmente. Mesmo quando estava mais confuso, os vossos nomes continuavam a surgir. 6 meses, sussurrou Isabel, as lágrimas a correrem livremente. Andamos à procura há 6 meses, e ele estava aqui, a ser cuidado por um anjo de 5 anos. Maria guiou o grupo através do jardim. Isabel caminhava como num sonho, os seus olhos fixos na figura solitária, sentada no banco verde musgo. Foi neste momento que Maria notou Chico a sair sorrateiramente do apartamento da vizinha Adelaide, a correr em direção ao banco, a agarrar algo nas mãos, provavelmente outro desenho. Isabel parou a poucos metros do banco, a mão sobre a boca para abafar um soluço. Ricardo levantou a cabeça lentamente, como se sentisse uma presença familiar. Os seus olhos, geralmente distantes, encontraram os de Isabel do outro lado do espaço entre eles. Olha o que eu desenhei! A voz clara de Chico quebrou o silêncio tenso da manhã. És tu comigo e com a avó, e todos os dinossauros. O momento foi surreal, o passado e o presente de Ricardo a convergirem num único instante. O seu olhar alternava entre Isabel e Chico, como se a sua mente estivesse a lutar para processar estas duas realidades a colidirem de repente. Isabel, sussurrou ele, a palavra a sair dos seus lábios como uma oração. Tomás. Sim, Ricardo, respondeu Isabel gentilmente, avançando. Viemos levar-te para casa. Chico olhava para a cena em confusão, ainda a agarrar o seu desenho. Conheces-la? Maria aproximou-se, pousando uma mão protetora no ombro do seu neto. Meu amor, lembras-te quando falamos sobre mudanças? Isabel ajoelhou-se ao nível de Chico. Nunca poderemos agradecer-te o suficiente por teres cuidado tão bem dele. Ricardo olhou para o seu relógio de ouro. Presente. Do Tomás, disse ele, a sua voz mais clara do que o habitual. Pai, confirmou Isabel, agora sentada ao seu lado. O Tomás mal pode esperar para te ver. As lágrimas brotaram nos olhos de Chico. Ele vai-se embora, avó? Maria puxou o neto para um abraço. Sim, meu amor, mas fizeste algo extraordinário. Ajudaste uma família a encontrar-se novamente. Os investigadores aproximaram-se discretamente a preparar os próximos passos. Havia muito a fazer: exames médicos, documentação, reabilitação. Mas por agora, no jardim que testemunhara silenciosamente tantas manhãs de bondade, o tempo parecia ter parado. Podes visitá-lo, disse Isabel gentilmente a Chico, assim que ele estiver melhor. E tenho a certeza de que ele vai querer que conheças o Tomás também. Chico sorriu por entre as lágrimas, oferecendo o seu desenho uma última vez. Ricardo pegou nele com as mãos trêmulas, o seu olhar mais focado do que nunca. Obrigado, disse ele, a palavra carregada com meses de pratos de pequeno almoço, desenhos e conversas unilaterais. Meu amigo. Maria observava, o seu próprio coração cheio de emoção. O mistério do homem no parque fora resolvido, mas o legado de bondade que o seu pequeno Chico construíra ressoaria por muito tempo. E assim, no mesmo jardim onde tudo começara, um capítulo terminou para que um novo pudesse começar. O sol nasceu diferente naquela manhã, a pintar o céu com tons suaves de rosa e dourado que pareciam pressagiar algo extraordinário. O Jardim da Estrela, geralmente tranquilo àquela hora, já estava invulgarmente movimentado. Carros pretos discretos estacionados nas proximidades e figuras bem vestidas a falarem em voz baixa criavam um contraste acentuado com a simplicidade habitual do parque. Isabel Azevedo estava a uma curta distância do banco verde musgo,
o seu corpo tenso como a corda de um violino, prestes a estalar. 6 meses de busca incansável, de esperanças renovadas e despedaçadas vezes sem conta, de noites sem dormir a olhar para fotografias antigas, tudo isso levara a este momento. Ali, sentado no banco, exatamente como Maria descrevera, estava Ricardo. Ele mantinha a sua postura habitual, aparentemente inconsciente da comoção que se formava à sua volta. Os seus dedos, num gesto que Isabel reconheceu instantaneamente, brincavam com o relógio de ouro no seu pulso, o presente que Tomás escolhera com tanto cuidado para o dia do pai, poucas semanas antes do acidente. Ricardo, a voz de Isabel tremeu ao pronunciar o nome que ela chamara em sonhos e pesadelos durante os longos meses da sua separação. Ele levantou a cabeça com aquela lentidão característica que Maria descrevera, os seus olhos a demorarem vários segundos a focar-se na origem da voz. Quando o seu olhar finalmente encontrou o de Isabel, algo indefinível atravessou o seu rosto, como um raio de sol a perfurar nuvens pesadas. Isabel, sussurrou ele, a palavra a carregar o peso de memórias semi-esquecidas. Foi nesse exato momento que Chico chegou, a seguir a sua rotina diária, como fizera durante meses. O menino carregava o prato coberto de papel de alumínio e a garrafa térmica de café, dando passos pequenos, mas determinados. Ele congelou ao ver os estranhos a rodearem o seu amigo. "Bom dia", disse ele hesitantemente, a sua voz infantil a cortar o silêncio tenso da manhã. Trouxe o seu pequeno almoço. Isabel virou-se para olhar para o menino e o seu coração quase parou. Ali estava ele, o pequeno anjo que Maria descrevera, a criança que alimentara e cuidara de Ricardo quando ninguém mais sabia onde ele estava. As lágrimas começaram a correr silenciosamente pelo seu rosto ao perceber a devoção que brilhava no jovem rosto de Chico. O olhar de Ricardo vacilou entre Chico e Isabel, como se tentasse reconciliar 2 mundos separados que colidiram abruptamente. "Chico", murmurou ele, e depois, com uma clareza surpreendente, "Isabel? Pai!" A exclamação veio de Tomás Azevedo, que já não se conseguia conter no carro onde esperava. O adolescente de 15 anos praticamente correu em direção ao banco, ignorando os protestos sussurrados dos investigadores que aconselhavam cautela. Chico ficou ali, de olhos arregalados, ainda a agarrar o pequeno almoço que agora parecia estranhamente deslocado. "Pai?" repetiu ele, a sua pequena voz carregada de confusão e um toque de medo. Ricardo respondeu à presença de Tomás de uma forma notável. Os seus olhos, geralmente distantes, focaram-se no filho com uma intensidade rara. As suas mãos agarraram o relógio de ouro como se procurassem uma âncora nesta realidade emergente. "Tomás", disse ele, a voz mais forte do que em qualquer momento desde que Chico o conhecera. "O relógio. O teu presente." Tomás parou a poucos passos de distância, as lágrimas a correrem livremente pelo seu rosto de adolescente. "Sim, pai", engasgou-se ele. "Nunca o tiraste, pois não?" Nesse momento, apareceu Maria, tendo notado a ausência de Chico da casa da vizinha Adelaide. O seu coração afundou-se ao ver o seu neto ali parado, ainda a segurar fielmente o pequeno almoço, enquanto o seu mundo familiar se transformava à sua volta. "Chico, meu amor", chamou ela suavemente, aproximando-se. "Avó", Chico virou-se para ela, as suas pequenas mãos a tremerem. "Quem são estas pessoas? Por que é que estão a fazer o meu amigo chorar?" Gentilmente, Maria pegou no prato e na garrafa térmica das mãos do neto, colocando-os no banco ao lado de Ricardo. Ajoelhou-se para encontrar os seus olhos, à procura das palavras certas para explicar uma situação tão complicada a uma criança de 5 anos. "Lembras-te quando falamos sobre como as pessoas se podem perder?" começou ela. "Não apenas perdidas num lugar, mas perdidas por dentro." Chico acenou lentamente com a cabeça, o seu olhar a dardejarem para Ricardo, agora com Isabel e Tomás,
cada um a segurar uma das suas mãos. O nosso amigo, continuou Maria gentilmente, estava perdido assim. Ele tem uma família que o ama muito e que o tem procurado todo este tempo. Isabel, notando o medo e a confusão nos olhos de Chico, aproximou-se e também se ajoelhou. O nome dele é Ricardo, disse ela com bondade. Ele é meu marido e pai do Tomás. Há 6 meses, ele teve um acidente terrível e ficou muito confuso. Ele não conseguia lembrar-se de quem era ou de como voltar para casa. Chico ponderou cada palavra, o seu pequeno rosto um retrato de emoções contraditórias. Mas ele estava sempre aqui, disse ele, a voz a tremer, no banco, sozinho, a precisar de pequeno almoço. Sim, disse Isabel, as lágrimas a correrem, e tu, Chico, tu foste o seu verdadeiro anjo. Quando ninguém sabia onde ele estava, quando não o podíamos ajudar, tu estiveste aqui, a trazer-lhe não só comida, mas companhia, carinho, desenhos. Tomás, agora sentado ao lado do pai no banco, remexeu na sua mochila. Trouxe algumas coisas para te mostrar, pai, disse ele, a tirar um álbum de fotografias cuidadosamente preservado. Ricardo olhou para o álbum, uma mistura de fascínio e confusão. As suas mãos trêmulas tocaram as páginas como se tentassem absorver as memórias através do contacto físico. Aqui estás tu, no meu 14º aniversário, explicou Tomás, a apontar para uma foto. Foi alguns meses antes do acidente. Tinhas acabado de me dar este relógio. Aniversário, murmurou Ricardo, os seus dedos a traçarem a imagem. Bolo de chocolate. O teu favorito. Chico, que se aproximara timidamente, espreitou as fotos por cima do ombro de Tomás. Ele parece diferente nas fotografias, observou o menino inocentemente. Parece, concordou Tomás, virando-se para sorrir a Chico. Mas graças a ti, ele nunca esteve sozinho. Cuidaste dele quando nós não podíamos. Maria escolheu esse momento para partilhar como descobrira a verdadeira identidade de Ricardo. Ela contou como encontrara o cartão de visita no bolso do casaco durante a tempestade, a sua pesquisa na internet e como todas as pistas se encaixaram. Os nomes que ele murmurava, explicou ela, Isabel, Tomás. O relógio de ouro que ele nunca tirava. A forma como se portava, mesmo quando parecia mais perdido. Havia ali uma história à espera de ser descoberta. Enquanto Maria falava, Ricardo permanecia absorto nas fotografias, cada imagem parecendo desencadear pequenos flashes de memória. Isabel sentou-se ao seu lado, envolvendo-o com um braço nos ombros, enquanto Tomás continuava a apontar para cada foto. Olha esta, pai, disse Tomás, a indicar uma foto do museu. Levaste-me a ver dinossauros pela primeira vez. Dinossauros, repetiu Ricardo, e depois olhou para Chico. Tu também gostas de dinossauros. Chico acenou com entusiasmo, um pequeno sorriso a iluminar o seu rosto. Mostrei-lhe a minha coleção de dinossauros ontem. Ele gostou muito do T-Rex. Eu tinha medo do T-Rex quando era pequeno, confessou Tomás, a criar um laço com o menino mais novo que cuidara do seu pai. Achava que ele ia sair do museu e perseguir-me. Chico riu-se pela primeira vez naquela manhã. Mas o T-Rex já não existe. Agora são só ossos. O riso de Chico pareceu ter um efeito positivo em Ricardo, cujos olhos se tornaram mais focados. Tomás, disse ele, a voz mais clara, cresceste. Isabel apertou a mão do marido. Sim, meu querido, 6 meses. Foram 6 meses muito longos sem ti. A menção do tempo fez Chico franzir a testa. Então, ele já não vai precisar que eu lhe traga o pequeno almoço? A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão profunda, fez com que todos os adultos prendessem a respiração. Ricardo olhou diretamente para Chico e, pela primeira vez desde que se conheceram, o seu olhar estava totalmente presente. Chico, disse ele, alimentaste-me quando eu estava perdido. Não só com comida, mas com bondade, com desenhos, com histórias de dinossauros.
Isabel abraçou impulsivamente Chico. Tu e a tua avó são anjos de verdade. Não alimentaram apenas o Ricardo, mantiveram-no vivo, mantiveram a sua humanidade intacta até que o pudéssemos encontrar. Maria ficou ao lado, cheia de um tumulto de emoções. O seu jovem neto, que transformara um simples ato de bondade numa missão diária, estava a receber uma das maiores lições da vida. Por vezes, ajudar alguém significa estar pronto para o deixar ir. Ainda podemos ir visitar? Perguntou Chico, esperançoso. Tenho mais desenhos para lhe mostrar. Tomás sorriu. Claro, e eu posso mostrar-te a minha coleção de dinossauros. Até tenho alguns que brilham no escuro. Os olhos de Chico iluminaram-se com a ideia, mas a sua expressão logo se tornou séria novamente. Mas ele vai ficar bem? Vai lembrar-se de tudo? Gentilmente, Isabel explicou que Ricardo precisaria de ajuda médica e tratamento especializado para recuperar as suas memórias e saúde. Mas graças a ti e à tua avó, ele já não está perdido. Mantiveste-lo seguro até que o pudéssemos encontrar. Ricardo continuava a alternar entre momentos de clareza e confusão, mas cada fotografia familiar, cada voz reconhecida, trazia mais fragmentos de memória à superfície. O homem misterioso no banco estava lentamente a dar lugar ao Ricardo Azevedo que ele fora. Ainda a precisar de cuidados, ainda confuso, mas já não perdido na sua própria mente. Precisamos de o levar para o hospital agora, disse Isabel suavemente. Os médicos estão prontos para começar o tratamento adequado. Chico agarrou-se à mão de Maria. Avó, podemos tomar um último pequeno almoço juntos antes de ele ir? Isabel e Tomás trocaram olhares emocionados. Acho que temos tempo para isso, respondeu Isabel. Na verdade, adoraríamos partilhar este momento convosco. E assim, naquela manhã transformadora, o pequeno grupo reuniu-se em torno do pequeno almoço que Chico preparara. Ricardo, sentado entre a sua esposa e o seu filho, com Chico e Maria a completarem o círculo, partilhou a sua última refeição no parque, não como um estranho solitário, mas como um homem a redescobrir a sua identidade através do amor da sua família e da bondade de estranhos que se tornaram anjos da guarda. À medida que o sol se elevava, banhando o parque com uma luz dourada, uma história terminou enquanto muitas outras começavam. O homem misterioso no banco encontrara o caminho de volta para casa, guiado pela bondade de um menino que decidiu que ninguém deveria ter de tomar o pequeno almoço sozinho. E Chico, a segurar o seu último desenho para o seu amigo do parque, compreendeu que, por vezes, os maiores milagres começam com os gestos mais pequenos, como partilhar um pequeno almoço com alguém que parece perdido. O consultório do Dr. Henrique Martins era um espaço acolhedor, com paredes de tons suaves e uma vista calmante para um pequeno jardim. Naquela manhã, o renomado neurologista observava cuidadosamente Ricardo Azevedo, sentado numa poltrona confortável com Isabel ao seu lado. A condição do Sr. Azevedo é um caso fascinante de amnésia dissociativa, explicou o médico, a ajustar os óculos enquanto revia as extensas notas e testes realizados nos últimos dias. O trauma do acidente, combinado com o alto estresse a que ele estava submetido, criou uma tempestade perfeita no seu cérebro. Chico, sentado entre Maria e Tomás, num pequeno sofá, ouvia atentamente, mesmo que nem todas as palavras fizessem sentido para os seus ouvidos de 5 anos. Desde o reencontro no parque, ele insistira em acompanhar o seu amigo a todas as consultas importantes. Mas por que é que ele se esqueceu de tudo? Perguntou Chico, a sua pequena voz curiosa. O Dr. Martins sorriu gentilmente para o menino. Às vezes, Chico, quando acontece algo muito assustador, o nosso cérebro tenta proteger-nos, escondendo-se por um tempo. É como quando fechas os olhos durante um filme de terror. Isabel apertou a mão de Ricardo. Ele alternava entre momentos de clareza e confusão. Pode dizer-nos exatamente o que aconteceu naquele dia? Perguntou ela, a sua voz a tremer ligeiramente.
O médico consultou o relatório da polícia e os registros médicos que, entretanto, foram recuperados. Na manhã do acidente, o Sr. Azevedo estava a caminho de uma reunião importante. Segundo as investigações, um caminhão perdeu o controle numa curva e forçou o seu carro para fora da estrada. O veículo capotou várias vezes antes de aterrar numa vala. Maria sentiu Chico agarrar a sua mão. Era difícil para ele imaginar o seu amigo do parque, geralmente tão calmo, a passar por algo tão assustador. O que é notável, continuou o Dr. Martins, é que o Sr. Azevedo conseguiu sair do carro sozinho. Testemunhas relataram ter visto um homem desorientado a caminhar pela estrada, mas quando a polícia chegou, ele já tinha desaparecido. Como é que ele chegou ao parque? Perguntou Tomás, que passara meses a tentar reconstituir o percurso do seu pai. O médico estendeu um mapa da cidade e dos seus arredores. Pelas contas que reunimos, parece que o Sr. Azevedo vagueou durante vários dias, desorientado. Algumas pessoas viram-no em diferentes locais, mas por causa das suas roupas caras, embora danificadas, assumiram que ele estava apenas a dar um passeio. O relógio! Murmurou Ricardo de repente, a tocar no objeto no seu pulso. Não o podia perder. Presente do Tomás. Sim, meu querido, disse Isabel por entre as lágrimas. Nunca o tiraste, mesmo tendo esquecido quase tudo o resto. O Dr. Martins tomou uma nota. Isso é altamente significativo. Na amnésia dissociativa, certos objetos ou memórias específicas podem permanecer como âncoras emocionais, mesmo quando tudo o resto é esquecido. Chico levantou-se e caminhou até Ricardo, pousando gentilmente uma mão no seu braço. Foi por isso que olhaste tanto para ele? Ricardo focou-se no menino, um momento de clareza a emergir. Parecia que estava a tentar dizer-me algo importante. Algo sobre casa. O parque onde o Sr. Azevedo acabou por ficar também é fundamental, observou o médico. É um lugar tranquilo, com uma rotina previsível. Para uma mente traumatizada que procura estabilidade, esse ambiente foi ideal. Maria lembrou-se de todas aquelas manhãs a observar Ricardo no seu banco, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição. E depois o Chico começou a levar-lhe o pequeno almoço. O Dr. Martins sorriu amplamente. Isso, Senhora Maria, pode ter sido o elemento mais terapêutico de todos. A rotina que o Chico estabeleceu, a conexão humana consistente, o cuidado regular. Tudo isso ajudou a criar um ambiente seguro no qual o cérebro do Sr. Azevedo pôde começar a curar-se. Os olhos de Chico arregalaram-se. Eu ajudei-o a ficar melhor? Mais do que imaginas, meu jovem, respondeu o médico. As tuas visitas diárias, os teus desenhos, as tuas histórias de dinossauros. Tudo isso ajudou a manter o Sr. Azevedo conectado ao mundo, impedindo-o de se perder completamente no seu trauma. Isabel levantou-se e abraçou Chico e Maria. Como poderemos alguma vez agradecer-vos? Sussurrou ela. Não alimentaram apenas o Ricardo, mantiveram-no vivo, mantiveram a sua humanidade intacta até que o pudéssemos encontrar. Tomás aproximou-se, os seus olhos a brilhar de gratidão. Chico, cuidaste do meu pai quando eu não podia. És um verdadeiro herói. Chico corou com o elogio, escondendo o rosto no ombro de Maria. Eu só não queria que ele tivesse fome, murmurou ele. E essa simplicidade, essa pureza de intenção, era exatamente o que ele precisava, explicou o Dr. Martins. Por vezes, a cura mais profunda vem dos gestos mais simples e genuínos. O médico delineou então o plano de tratamento de Ricardo. Ele precisaria de terapia regular, medicamentos específicos e um ambiente controlado para continuar a sua recuperação. Mas o seu prognóstico era bom. As suas memórias estão a regressar gradualmente, disse o médico. Com o apoio adequado, prevemos uma melhoria significativa. Claro, algumas coisas podem permanecer nebulosas, e o período do acidente, provavelmente, terá sempre lacunas.
Mas o Sr. Azevedo tem todas as chances de regressar a uma vida normal e gratificante. Maria observou o seu neto a absorver tudo. Para uma criança de 5 anos, era muito para processar, mas Chico parecia compreendê-lo emocionalmente. Então ele vai ficar melhor? Perguntou Chico, a sua voz cheia de esperança. Vai levar tempo, respondeu o Dr. Martins gentilmente. Mas sim, ele vai continuar a ficar melhor. E sabes que mais, Chico? Tu começaste esse processo de cura há meses, com os teus pequenos almoços e a tua amizade. Ricardo, que estivera em silêncio por um tempo, estendeu de repente a mão para Chico. Obrigado, disse ele, a voz mais clara do que o habitual. Meu anjinho do pequeno almoço. Todo o consultório ficou em silêncio, comovido por aquele momento de lucidez e gratidão. Chico sorriu, um sorriso radiante a iluminar o seu rosto. De nada, respondeu ele simplesmente. Os amigos ajudam os amigos. E naquela sala acolhedora, com o sol da tarde a pintar sombras suaves através da janela, todos compreenderam a profunda verdade naquelas palavras infantis. A cura nem sempre vem de lugares esperados ou de tratamentos complicados. Por vezes, vem de um prato de comida oferecido com amor, de um desenho colorido ou de uma amizade livre de quaisquer exigências. A verdade por trás da perda de memória de Ricardo era uma história de perda e trauma, mas era também uma de esperança e redenção, escrita nas páginas simples da bondade de uma criança. As manhãs no Jardim da Estrela tinham mudado. O banco verde musgo ainda lá estava, uma testemunha silenciosa de uma história extraordinária. Mas agora Ricardo sentava-se nele de forma diferente. Já não estava perdido nas suas próprias memórias, mas sim como alguém a tentar reconectar dois mundos que ocupavam a sua mente. É estranho, disse ele a Isabel, que agora o acompanhava nas suas visitas matinais. Tenho memórias deste lugar, mas elas parecem diferentes, como um sonho que foi real. Isabel segurou-lhe a mão, notando como os seus dedos ainda brincavam inconscientemente com o relógio de ouro. A família Azevedo alugara uma casa perto do jardim, decidindo permanecer na cidade durante a recuperação de Ricardo. Era mais fácil para ele navegar pela terapia num lugar que se tornara familiar e seguro. Pai. A voz de Tomás ecoou pelo parque. Ele veio a correr, acompanhado por Chico, que carregava a sua amada pasta de desenhos. Era sábado e as visitas de Chico tornaram-se uma rotina querida por todos. Ricardo sorriu ao ver os dois rapazes a aproximarem-se, o seu filho adolescente e o pequeno anjo que o alimentara durante meses. Uma das complexidades da sua nova vida era equilibrar o amor pela sua família com o profundo afeto que sentia por Chico, nascido da sua antiga confusão. Trouxe outro desenho, anunciou Chico, sentando-se ao lado de Ricardo no banco. É o novo parque que vais construir. O desenho retratava, com a imaginação colorida de uma criança de 6 anos, um parque transformado. Havia um parque infantil, uma biblioteca e, no centro, o Banco Verde Musgo, preservado como um monumento. Está perfeito, disse Ricardo, a sua voz muito mais firme após semanas de terapia intensiva. Acho que vamos usar as tuas ideias para o projeto. Isabel sorriu, a recordar a reunião onde Ricardo revelara a sua decisão de transformar o jardim num moderno centro comunitário. Fora um dos primeiros momentos em que ela realmente reconheceu que o seu marido estava a regressar, não exatamente como era antes, mas como alguém profundamente mudado pela sua experiência. Mas o banco tem de ficar, não tem? Perguntou Chico, com uma ponta de preocupação na sua voz. É o nosso lugar especial. Claro que vai ficar, respondeu Tomás, que se tornara bastante próximo de Chico nas últimas semanas. Pai, conta-lhe sobre a placa que vamos colocar. Ricardo acenou com a cabeça, puxando Chico para mais perto. Vamos chamar-lhe o Banco da Bondade. Haverá uma placa a contar a história de um menino que mudou a vida de um homem perdido, com pequenos almoços e amizade.
Chico corou, escondendo o rosto no ombro de Ricardo. Ele ainda estava a aprender a lidar com a ideia de que os seus pequenos atos diários tinham feito uma diferença tão grande. De um banco próximo, Maria observava a cena, a sorrir. As últimas semanas tinham sido um exercício de paciência e compreensão para todos. Houve momentos difíceis, quando Ricardo se sentia sobrecarregado, quando Chico chorava com saudades da sua antiga rotina, quando a família Azevedo lutava para se conectar com um Ricardo que não era exatamente o mesmo de antes. É como um puzzle, explicara ela a Chico numa noite em que ele estava especialmente triste. Algumas peças são do Ricardo antigo e outras são do Ricardo que conhecemos no parque. Leva tempo para todas se encaixarem de uma nova maneira. A metáfora ajudou não só Chico, mas toda a família a entender o processo. Ricardo estava a redescobrir memórias antigas, mas também a integrar as suas experiências no parque, que se tornaram uma parte crucial de quem ele era agora. Os flashbacks ocorriam agora com mais frequência. Por vezes, a meio de uma conversa, Ricardo parava, os olhos fixos em algo distante, enquanto uma memória emergia, clara como cristal. O Tomás tinha 7 anos, disse ele de repente, a olhar para o filho. Caíste da tua bicicleta nova no parque. O teu joelho estava a sangrar, mas não choraste. Disseste que eras tão corajoso como um T-Rex. Tomás riu-se, as lágrimas a brilharem nos seus olhos. Sim, pai, e depois compraste-me um gelado a dizer que os T-Rex também gostam de sobremesa. Momentos como estes davam esperança a todos. Cada memória recuperada era celebrada, cada fio reconectado era um pequeno milagre. O Dr. Martins explicara que o cérebro de Ricardo estava a forjar novos caminhos, a ligar o passado e o presente de uma forma única. É como se o trauma tivesse partido um vaso, explicou o médico durante uma sessão. Podemos colá-lo de volta, mas as linhas da reparação permanecerão sempre. E, por vezes, essas marcas tornam o vaso ainda mais especial. A decisão de transformar o parque foi tomada durante a terapia. Ricardo começara a falar sobre como o lugar se tornara o seu refúgio, mesmo sem saber por quê. Quero que outros encontrem aqui o que eu encontrei, disse ele. Não apenas um banco para se sentar, mas um lugar de esperança, de conexão, de novos começos. O projeto, desenvolvido com a participação ativa da comunidade, incluía uma biblioteca, áreas de lazer, um café comunitário que oferecia refeições gratuitas a quem precisasse e vários programas sociais. A empresa Azevedo não só financiaria a transformação, mas também criaria uma fundação permanente para manter e expandir iniciativas semelhantes noutros locais. Vês, Chico, disse Maria gentilmente ao seu neto, a observar os arquitetos, a apresentarem os planos preliminares. Os teus pequenos atos de bondade cresceram e cresceram, como ondas num lago. Chico observava com fascínio. Para ele, que começara tudo isto simplesmente por querer ajudar alguém com fome e sozinho, era surreal ver como aquele primeiro prato de pequeno almoço levara a algo tão grande. As sessões de terapia de Ricardo também se tornaram um assunto de família. Chico juntava-se frequentemente, sentado em silêncio no canto do consultório, a desenhar, enquanto o Dr. Martins conduzia as sessões. A sua presença parecia ancorar Ricardo, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele é como uma ponte, observou o médico a Isabel, entre o Ricardo que estava perdido e o Ricardo que está a regressar. A pureza do seu laço transcende a amnésia. Com o passar das semanas, uma nova rotina instalou-se. As manhãs ainda começavam cedo, mas agora Ricardo ocasionalmente preparava o pequeno almoço, a receber Maria e Chico na sua casa temporária, perto do parque. Tomás ensinava Chico sobre dinossauros, Isabel partilhava histórias de Ricardo e Maria observava com orgulho o seu neto a tornar-se parte integrante desta família alargada. Sabes do que eu mais gosto? Disse Chico um dia, a ajudar Ricardo a alimentar os pássaros no parque, um novo ritual que eles estabeleceram juntos. Tu sorris muito mais agora.
Ricardo parou a olhar para o menino com os olhos marejados. É porque tenho muito mais motivos para sorrir agora. Tenho a minha família de volta e ganhei um pequeno anjo da guarda no processo. A transformação do parque progrediu rapidamente. O banco verde musgo foi cuidadosamente preservado e restaurado, ocupando agora um lugar de honra no centro do espaço renovado. Uma placa de bronze a contar a sua história estava a ser preparada, uma lembrança permanente do poder da bondade. Por vezes, as melhores lições vêm dos lugares mais inesperados, disse Ricardo durante uma reunião do conselho da empresa Azevedo, onde apresentou as novas iniciativas sociais da empresa. Tive de me perder completamente para ser encontrado pela bondade de uma criança. E essa bondade não só salvou a minha vida, como me mudou para melhor. Chico, que não compreendia totalmente o alcance do que fizera, simplesmente continuou a ser ele mesmo. Um menino de 6 anos com um coração maior que o mundo. Para ele, a história sempre fora sobre ajudar alguém que parecia solitário e com fome. E talvez essa fosse a lição mais profunda de todas. Os atos mais transformadores nem sempre vêm de grandes gestos ou planos elaborados, mas de corações puros que simplesmente decidem fazer o bem, um pequeno almoço de cada vez. A avó, perguntou Chico numa noite, enquanto se preparava para dormir. Achas que outras pessoas vão encontrar amigos especiais no banco também? Maria beijou-lhe a testa, o seu coração a arrebentar de orgulho. Tenho a certeza que sim, meu amor. Mostraste a toda a gente que, por vezes, tudo o que alguém precisa é de um pouco de bondade e de um pequeno almoço partilhado. E assim, à medida que o parque mudava fisicamente, os seus visitantes mudavam por dentro, tocados pela história do homem que se perdeu e se encontrou, e do menino que provou que o amor e a bondade podem construir pontes sobre os abismos mais profundos da mente e do coração. O sol da manhã banhava o renovado Jardim da Estrela com uma luz dourada, a iluminar a placa de bronze recém-instalada ao lado do restaurado Banco Verde Musgo. Era um dia especial, exatamente 1 ano desde o reencontro que mudara tantas vidas. Ricardo Azevedo estava sentado no banco, agora o coração simbólico do novo Centro Comunitário Nova Esperança, à espera que o seu pequeno amigo chegasse. O seu olhar vagueou pelo espaço transformado, a moderna biblioteca de paredes de vidro, o movimentado café comunitário, o parque infantil colorido, onde as crianças riam e brincavam. Senhor Ricardo. O som familiar da voz de Chico cortou o ar da manhã. Com 6 anos agora, ele correu pelo parque com a mesma energia de sempre, embora houvesse uma nova sabedoria nos seus jovens olhos. Pontual como sempre, sorriu Ricardo, a dar uma palmadinha no lugar ao seu lado no banco. Trouxeste o pequeno almoço? Chico riu-se, a levantar a pequena lancheira que carregava. Sempre. A avó fez aqueles pãezinhos de queijo de que gostas. Eles mantiveram a tradição. Encontros semanais no banco, a partilhar o pequeno almoço e histórias. No último ano, Ricardo recuperara a maior parte das suas memórias, mas optou por manter vivo o ritual nascido nos seus dias mais sombrios. Sabes, disse Ricardo, a mordiscar um pãozinho de queijo ainda morno, às vezes penso que tive de perder tudo para encontrar as coisas mais importantes da vida. Chico olhou para ele com aquela mistura única de inocência e compreensão que só as crianças têm. Como ser bondoso para as pessoas? Exatamente, sorriu Ricardo. Antes do acidente, eu estava tão ocupado a ser importante, a fazer negócios, que me esqueci do que realmente importa. Foi preciso um rapazinho com um prato de pequeno almoço para me ensinar o que é verdadeiramente importante. O jardim fervilhava à sua volta enquanto o dia começava. As pessoas chegavam para a inauguração oficial do centro comunitário. Isabel supervisionava os arranjos finais, enquanto Tomás, agora com 16 anos, coordenava um grupo de voluntários adolescentes que ajudavam nos eventos do dia. Vi os papéis que a avó assinou ontem, disse Chico casualmente. Eram sobre a escola.
Ricardo acenou com a cabeça. O Fundo Educacional Nova Esperança fora uma das suas primeiras iniciativas pós-recuperação, começando por Chico. Garantia que as crianças locais tivessem acesso a uma educação de qualidade até a faculdade. É o mínimo que posso fazer, respondeu ele. Ensinaste-me que a bondade gera mais bondade. Agora, outras crianças terão a oportunidade de realizar os seus sonhos também. Chico avistou uma família a entrar no café, uma mãe, um pai e 2 filhos pequenos. Ele sabia que eram uma das famílias que recebiam refeições gratuitas através dos programas sociais do centro. Eles já não precisam de ter fome, disse ele orgulhosamente. Não, não precisam, concordou Ricardo. E tudo começou contigo a decidires que eu não devia tomar o pequeno almoço sozinho. Maria juntou-se a eles, o seu cabelo prateado a brilhar ao sol. O último ano fora transformador para ela também. Além de ver o seu neto crescer em compaixão e sabedoria, ela agora geria os programas sociais do centro. Está quase na hora, disse ela suavemente. As pessoas estão a juntar-se para a cerimônia. Ricardo acenou, mas permaneceu sentado no banco. Este momento com Chico era sagrado, a sua forma de honrar o laço especial formado nos seus dias mais sombrios. Sabias que outras crianças estão a fazer o mesmo? Disse Chico com entusiasmo. Vi 3 rapazes a levarem sanduíches a um homem no parque no outro dia. Ricardo sentiu as lágrimas nos olhos. O exemplo de Chico inspirara outras crianças no bairro, criando um efeito de onda de bondade. É assim que a bondade funciona, explicou Ricardo. Como ondas num lago, um pequeno ato pode tocar muitas vidas diferentes. A cerimônia de abertura foi emocionante. Ricardo, agora totalmente recuperado, mas profundamente mudado, falou sobre como um simples ato de bondade não só salvara a sua vida, mas também mudara a sua perspectiva sobre o que realmente importa. Este centro, disse ele à multidão reunida, não é apenas um conjunto de edifícios. É um testemunho do poder transformador da compaixão, um lembrete de que, por vezes, os nossos anjos da guarda vêm em embalagens pequenas a carregar pratos de pequeno almoço. O momento mais comovente foi quando Chico e Ricardo descerraram a placa comemorativa ao lado do banco. Inscrita em bronze estava a história de como um menino de 5 anos, com puro amor no coração, resgatara um homem perdido através de um simples ato diário de bondade. Isabel abraçou Maria, ambas as mulheres a limparem discretamente as lágrimas. Tomás sorriu, o seu braço à volta dos ombros de Chico. A família Azevedo fizera uma casa permanente na cidade, relutante em deixar um lugar e pessoas que se tornaram tão importantes nas suas vidas. Após a cerimônia oficial, foi servido um almoço comunitário no café. Pessoas de todas as esferas da vida misturaram-se a partilhar comida e histórias. Era exatamente o que Ricardo imaginara. Um espaço onde as barreiras se dissolviam e a comunidade se fortalecia através da partilha. A avó chamou Chico a puxar Maria para um canto sossegado. Achas que o meu pai teria orgulho? Maria abraçou o neto, o seu coração cheio de amor. Tenho a certeza que sim, meu querido. Transformaste a dor em amor, a solidão em comunidade. Não há maior fonte de orgulho do que essa. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já tinha partido, um pequeno grupo permaneceu reunido em torno do banco verde musgo. Ricardo, Isabel, Tomás, Maria e Chico. Uma família formada em circunstâncias extraordinárias. A novos começos, brindou Ricardo com a sua chávena de café. E a bondade que nos trouxe até aqui, acrescentou Chico, a levantar o seu copo de sumo. O sol pôs-se no horizonte, a pintar o céu em tons de rosa e dourado. O jardim, agora transformado num vibrante centro comunitário, permanecia uma testemunha silenciosa de como o amor pode preencher os abismos mais profundos e como a bondade, mesmo das mãos mais pequenas, pode mudar o mundo.
Ricardo olhou para o relógio de ouro no seu pulso, o presente de Tomás. Outrora, a sua única âncora durante os seus dias de confusão, agora simbolizava não só o seu passado recuperado, mas o tempo precioso que ele já não desejava desperdiçar. Mesmo dia, mesma hora, na próxima semana? Perguntou Chico, a recolher os restos do seu pequeno almoço partilhado. Não perderia por nada deste mundo, respondeu Ricardo com um sorriso. Afinal, algumas tradições são sagradas. E assim, enquanto o dia chegava ao fim, o banco verde-musgo permaneceu, a testemunhar silenciosamente uma história extraordinária de perda e descoberta, de escuridão e luz, de como uma simples refeição oferecida com puro amor pôde mudar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. O legado da bondade de Chico continuou a espalhar-se como ondas num lago, a tocar cada vez mais pessoas. E algures, talvez, outro pequeno anjo estivesse a decidir que ninguém deveria ter de tomar o pequeno almoço sozinho.